envolvidos, né, em cumprimentá-los, em abraçá-los, que se sintam bem também, como a gente se sente, né? Então, fica deixa os irmãos, já tem orientado os irmãos dessa forma, viu? Então é preciso precisamos sempre estar cumprimentando os irmãos, os irmãos, né? Nós temos um irmão que é lá da igreja de Caicó, Rio Grande do Norte, ali, graças a Deus, que fez um concurso aqui, está por aqui. Nós temos a pastora Rosana, né, que também está conosco, seja bem-vinda. Enfim, né, todos o Roosevelt, né, está bom fim na casa própria, né? Seja bem-vindo, Roosevelt. Amém? Todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos crentes da igreja de Filipos, capítulo 3, verso 7, a partir do verso 7. Louvado seja Deus. Quero falar nesta noite do poder da integridade. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim, a minha versão: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, o amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Pai, nós te damos graças, nós te louvamos. Agora queremos, Senhor, fale cada um de nós. Como a tua serva falou, Senhor Deus, nós não conhecemos os problemas do teu povo, mas tu conheces o levantar, o deitar e o levantar de cada um. E que a tua palavra, Senhor Deus, que perscruta o mais íntimo da alma, possa, Senhor Deus, chegar com um aroma, um bálsamo suave, Senhor Deus, e fazer a nossa alma repousar, descansar com a tua presença, Senhor. Nos faz entender, Senhor Deus, a tua vontade e alivia, Senhor Deus, todo o fardo, Senhor, que não é teu. Nos dá a tua paz, nos dá o teu entendimento. O Espírito Santo nos faça entender a tua vontade, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos ler sobre a igreja primitiva, no livro de Atos, nós vamos perceber o testemunho que ela nos deixou como herança. A partir do capítulo 2, onde o poder foi derramado, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, capacitando-a para ser testemunha, nós temos um padrão
vida, de fé, de caráter, como igreja do Senhor. A igreja primitiva, ela nos dá exemplo de comunhão, de testemunho, de vida com Deus, de amor fraternal, de integridade, de poder. Assim foi nos primeiros 4 séculos da igreja, onde homens e mulheres deram testemunho com suas vidas, sendo íntegros em face à perseguição e à morte pelo qual estavam ameaçados. Não negaram a sua fé. Os próprios historiadores seculares testemunharam o pudor, o caráter da igreja. Viram que eles estavam dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Testemunharam isso aos seus reis, aos seus príncipes. E o que chamava a atenção era a valoração, o sentimento de entrega e de renúncia pela causa de Cristo. Eram pessoas íntegras. Nossos irmãos não abriram mão dos seus valores cristãos, do que tinham aprendido, do que tinham vivenciado pelos seus mestres. Não abriram mão da palavra, não abriram mão de viver uma vida íntegra, honesta, uma vida que glorificava a Deus. O que é que nós aprendemos com os nossos irmãos dos primeiros séculos? Nós aprendemos muitas coisas, e a principal delas é que a vida cristã, ela não pode ser vivida separada de Deus. Não pode. Se assim for, nós estaremos vivendo um cristianismo falido. Se vivermos a nossa vida cristã separada de Deus, estaremos vivendo apenas uma religiosidade fria, vazia e sem vida. Nós temos um caso no Antigo Testamento de um jovem chamado Daniel, que o seu povo e ele foi levado cativo para a Babilônia. E em Babilônia, Daniel teve a chance de se projetar, teve a chance de comer na mesa do rei, dos príncipes, de comer as iguarias, de se envolver. Mas Daniel entendeu no seu coração a não se vender. Daniel entendeu no seu coração a permanecer fiel ao Senhor, íntegro a Deus. Aleluia. Viver uma vida de integridade, não se corrompendo com o mundo de então, não se corrompendo com as vãs filosofias. E a Bíblia nos revela, irmãos, que Deus honrou a atitude de Daniel. E Daniel foi o grande vencedor da Babilônia. Meus amados, o poder da integridade começa somente quando eu e você derivamos o nosso ser da relação pessoal com Cristo. Só poderemos viver a verdadeira vida cristã se nós devotarmos a nossa vida em relacionamento pessoal com Ele. E quando vivemos uma vida de intimidade com Cristo, nós podemos esperar viver como Ele viveu, sofrer como Ele sofreu, enfrentarmos as adversidades e as dificuldades que Ele enfrentou, morrermos com Ele. E isso significa identificação, compromisso com Deus. Tudo aquilo que vier a nosso
ser urgentemente lançado fora, mesmo que aos nossos olhos isso seja de grande valor, mas se compromete o nosso relacionamento com Cristo, é necessário ser lançado fora. Nada, absolutamente nada é mais importante que o nosso compromisso com Deus. O coração e a alma, o cerne da vida humana e o cerne de todo o cristianismo é o nosso relacionamento pessoal com Ele, pois a nossa salvação começa com Ele, a nossa santificação progride com Ele, e a nossa glorificação futura se realiza e termina com Ele. Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus é a razão da nossa existência, é a razão de ser da vida, e dessa forma Ele se torna o bem mais valioso para nós. Aleluia. Se torna o bem mais precioso do que qualquer outra pessoa ou fato. Ao lermos a carta de Paulo aos Filipenses, e principalmente o trecho que lemos, perceberemos que o apóstolo Paulo sabia muito bem que o coração da vida cristã é a construção de um conhecimento íntimo com Deus, com Cristo. Aleluia. E essa construção, ela progride, ela não se encerra, ela precisa ser buscada constantemente, numa entrega incessante, sempre, todos os dias. Não cessemos de buscar o conhecimento de Cristo. Aleluia. O versículo 8, a parte A, percebemos que nada mais interessava, tudo se tornava secundário, porque Deus iria a Cristo. Essa busca incessante fazia que Paulo entendesse que nada mais o interessava, nada mais, tudo se tornava secundário comparado ao conhecimento íntimo de Cristo. Para ele, o mais importante era a sublimidade do conhecimento de Cristo. Era algo central na vida do apóstolo. O segredo do sucesso de Paulo não estava no que ele fez, mas estava em conhecer a Cristo intimamente. Aleluia. Também deve ser o alvo central de nossas vidas, irmãos. Conhecer a Cristo. E esse sentimento, esse amor era tão forte, tão intenso na vida do apóstolo, que se tornou alvo perseguido por ele. Tornou-se o objetivo de sua vida, a sua razão de viver. No verso 14 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, conhecer a Cristo, conhecer intimamente ao Senhor Jesus Cristo, sempre deve ser o nosso alvo, nossa razão de viver. Cristo não pode ser apenas uma experiência, ele precisa ser a nossa vivência. Aleluia. Cristo não é algo para ser experimentado, mas é para ser vivido de forma íntima. O apóstolo Paulo disse que era por causa dele que ele considerou tudo como perda. Versículo 7, ele disse que por causa de Cristo tudo era perda. Aí podemos perguntar nesta noite: quais eram as coisas todas que Paulo considerava
que ele disse tudo era perda por causa de Cristo. Mas quais eram essas coisas que ele considerava como perda? Se você olhar para os versículos anteriores, a partir do verso 5, você vai perceber que as perdas do apóstolo Paulo, que ele considerava como perda por causa de Cristo, eram as suas credenciais finais de sua vida religiosa. Eram as credenciais finais da religião, de obras de justiça própria, as quais Paulo vivia e servia antes de vir até a Cristo. Era a vida religiosa de Paulo desprovida de um credenciamento de favor imerecido de Deus. Em outras palavras, era tudo aquilo que ele fazia e viria a fazer, independente da graça de Deus. Ele disse que se for independente da graça, ele disse que considerou perda. Os versos 5 e 6 que diz assim: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo a sabedoria convencional religiosa de seus dias, Paulo seguiu religiosamente correto os rituais certos da sua vida religiosa. Meio de uma raça e de uma tribo certa, aderiu às tradições certas, serviu a religião certa, serviu exatamente com intensidade, de acordo com a lei, zeloso quanto à mesma, e a lei o fazia entender a sua autojustiça. Aos olhos dos homens, aos olhos dos julgamentos humanos, Paulo era um homem que poderiam chamar de uma pessoa religiosamente correta. Mas um belo dia, meus irmãos, Paulo, estando em viagem para perseguir e matar os cristãos, Atos capítulo 9, ele entendia que fazendo assim estava fazendo o certo, porque o religioso ele acha que está fazendo o certo, né? Fazendo o certo, que estava agindo de forma politicamente religiosa e correta. Paulo teve um encontro com Cristo em Atos 9. Paulo viu a glória de Cristo, viu a Cristo em toda a sua glória e majestade no caminho de Damasco. E após esse bendito encontro, Paulo compreendeu que tudo o que pensava, tudo que havia lido, tudo que havia aprendido, e que em si mesmo achava que era de algum valor, estava agora sem valor diante daquilo que encontrou em Jesus Cristo. Aleluia. Versículos 7 e 8. Paulo diz: tudo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo reconhecia que o caminho era longo, o
conhecimento de Cristo era longo e árduo. Esse caminho que dá acesso à profunda comunhão com o Senhor Jesus ressuscitado. Ele sabia disso, porque esse caminho de conhecimento, essa busca, dessa comunhão, dessa profundidade, desse relacionamento, exige sacrifício. Exige sacrifício. E Paulo, sacrifício de entregar, de reconhecer que nada tem e que em Cristo ele tem tudo. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Estamos aqui nesta noite entendendo que não é fácil. Aleluia, não é fácil. Ele considerava tudo como perda. E realmente Paulo sofreu a perda de todas as coisas, de tudo que ele achava certo, de todos os seus pensamentos, de todas as suas filosofias, de todo o seu conhecimento. Um cara que já com 21 anos de idade já tinha 2 doutorados, que